A história dos imigrantes do Brasil. A imigração no Brasil teve início em 1530, com a chegada dos colonos portugueses, que vieram para cá com o objetivo de cultivar cana-de-açúcar. Mas antes de irmos para a nossa aula sobre a história da imigração no Brasil, precisamos aprender alguns conceitos básicos sobre esse assunto. Movimentos migratórios são quando as pessoas deixam seu local de residência para fixar moradia em outra localidade. Também chamamos esses movimentos de migração. A pessoa que faz o movimento migratório é o migrante. Imigrante é aquele que entra em um país para se instalar e viver, ou seja, aquele que imigra. Emigrante é quem sai de seu país para viver em outro, ou seja, aquele que emigra. Mas você sabe quais os motivos pelos quais as pessoas migram? As pessoas migram em busca de melhores condições de vida, trabalho, renda, entre outros, para fugir de situações como secas, desastres naturais como terremotos, enchentes, tsunamis e etc. Ou então para fugir de conflitos ou perseguições políticas, religiosas, entre outros. As capitanias hereditárias foram a primeira divisão territorial e administrativa implantada pelos portugueses durante a colonização da América Portuguesa, na década de 1530. Com o cultivo da cana-de-açúcar, os portugueses e escravos passaram a viver definitivamente no Brasil. As regiões escolhidas foram o litoral do país, também São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. A criação do governo geral em 1549 atraiu muitos portugueses para a Bahia, onde teve uma imigração constante, com números mais expressivos no século XVIII. A descoberta de minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais foi o grande fator de atração imigratória. Estima-se que nos primeiros 50 anos do século XVIII entraram em Minas mais de 900 mil pessoas. Além disso, registrado outro movimento migratório, o de açorianos, para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazônia, estados que fundaram núcleos que mais tarde se tornaram cidades prósperas. As principais correntes migratórias no Brasil foram italiana, espanhola e alemã. Por volta do ano 1850, o crescimento da cultura do café na região sudeste do país incentivou o governo da época a criar campanhas que convencessem imigrantes, principalmente europeus, a virem para o Brasil. Entre as medidas adotadas na época estavam o financiamento de passagens e a garantia de moradia e emprego. Espanhóis, judeus, ingleses, franceses e holandeses também vieram para o Brasil no período de colonização portuguesa. Esporadicamente, viajavam para o Brasil cientistas, missionários, navegantes e piratas ingleses, italianos ou alemães. Imigração de alemães. Muitos alemães perderam suas terras com a reunificação da Alemanha. Apesar de já existir cidadãos de origem alemã no Brasil, o dia 25 de julho de 1824 é considerado o marco da imigração. Nessa data, chegaram 39 imigrantes alemães à cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O governo brasileiro os incentivou a dirigir-se para o sul e para a região serrana do Rio de Janeiro, em busca de terras para cultivo. Foi ali que eles tentaram reproduzir o estilo de vida de seus antepassados. Imigração de italianos. A partir da década de 1970, começaram a chegar os primeiros grupos significativos de italianos no Brasil. O principal interesse era substituir o trabalho dos africanos escravizados. O governo brasileiro incentivava a vinda, pagando a passagem dos imigrantes italianos em navios a vapor, e prometia a eles salários e casas, algo que não era cumprido quando eles chegavam no Brasil. Eles receberam incentivos como a propriedade de terra e cidadania. Foi assim que surgiram muitas cidades no Brasil, como Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Além desses lugares, a presença italiana pode ser sentida também em São Paulo pelos aspectos culturais e políticos. Os italianos foram os primeiros a trabalhar em fábricas de São Paulo. Imigrantes na atualidade. As principais levas de imigrantes recebidas hoje são de haitianos, bolivianos e refugiados de guerra, como os sírios, senegaleses e nigerianos. Igualmente, devido à crise na Venezuela, muitos cidadãos desse país estão cruzando a fronteira, especialmente em Roraima. Entre os asiáticos, chineses e coreanos, vêm para abrir comércio e se estabelecer, sobretudo, nas nossas cidades brasileiras. Você sabia
que o dia 28 de junho foi criado como data oficial do imigrante em 1957, ela marca o fim das celebrações da Semana de Imigração Japonesa e nos faz refletir a importância cultural e econômica das pessoas que apostam em nosso país em busca de uma melhor qualidade de vida. E para terminarmos a nossa aula de hoje, deixo para vocês uma frase de Leandro Pantera. A globalização rompe fronteiras e fronteiras interrompem a imigração.